Nesta análise, o nosso objetivo é mergulhar na figura histórica de Jesus de Nazaré. A gente vai usar como base a pesquisa do acadêmico Reza Aslan para tentar separar o homem do mito e, assim, descobrir quem ele realmente foi. Olha só que começo. Essa frase, bem provocadora, é do próprio Jesus. E ela já quebra de cara aquela imagem tão comum do pregador pacifista, não é? É exatamente essa contradição que prepara o terreno para a nossa investigação. Quem era, de verdade, o homem por trás de tantas lendas? E para entender essa busca, a nossa história começa com a jornada pessoal do autor, Reza Aslan. Foi uma crise de fé que o empurrou para a pergunta que guia toda essa análise. Aslan se viu num beco sem saída. De um lado, tinha o Cristo da fé, aquele que ele aprendeu a vida toda na igreja. E do outro, a figura histórica que os estudos acadêmicos revelavam. Um era esse salvador quase de outro mundo, o outro, um revolucionário que foi executado por Roma como traidor. E aí ficava a pergunta: como é que se conciliam essas duas imagens tão diferentes? A crise dele só piorou quando a ficha caiu. A Bíblia não era um livro único, literal, sabe? Mas sim uma coleção, uma biblioteca de textos com várias contradições. E essa descoberta, que no começo foi espiritualmente bem confusa, acabou abrindo uma porta completamente nova, a da investigação puramente histórica. Tá, então vamos fazer isso. Se a gente deixar de lado séculos de teologia, o que a história consegue de fato provar sobre Jesus? A resposta é surpreendente. No meio de tanto debate, tanta lenda, os historiadores, eles concordam em praticamente só duas coisas: dois fatos sólidos. E a partir desses dois únicos pontos, que dá para começar a montar um retrato histórico. E aqui estão eles. Primeiro, Jesus foi um judeu que liderou um movimento judaico bem popular. E segundo, e isso aqui é crucial, Roma o executou por causa disso. Pronto. São esses os dois pilares da nossa investigação. São as pistas fundamentais para a gente finalmente entender quem esse homem foi de verdade. Para entender Jesus, primeiro a gente precisa entender o mundo dele. E a Palestina do primeiro século, bom, era um verdadeiro barril de pólvora. Um lugar incendiado por um fervor apocalíptico e por uma constante rebelião contra a ocupação romana. A palavra-chave aqui é zelo. E, veja bem, não era só fanatismo. Era uma crença muito forte de que a terra de Israel pertencia apenas a Deus. Qualquer poder estrangeiro, como Roma, era visto como uma ofensa, uma blasfêmia que precisava ser arrancada dali, se preciso, na ponta da espada. Essa era a mentalidade da época. E aqui um ponto muito importante. Jesus não estava sozinho. A Palestina estava cheia de profetas, pregadores, gente que se diziam Messias. E o que todos eles tinham em comum? Todos desafiaram Roma. E todos, sem exceção, tiveram um fim violento nas mãos do império. E aí chegamos ao ponto central. Quando Jesus pregava sobre a chegada do reino de Deus, isso não soava como uma metáfora espiritual, de jeito nenhum. Tanto para os seus seguidores judeus quanto para as autoridades romanas, a mensagem era direta e perigosíssima. Era um chamado para derrubar a ordem atual, trocar o reino de César pelo reino de Deus. Era basicamente um ato de traição. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se Jesus era, de fato, um revolucionário, por que os evangelhos pintam ele como uma figura pacífica, apolítica, que até disse: "Dai a César o que é de César"? A chave para desvendar esse mistério está em quando os evangelhos foram escritos. Eles não são relatos de testemunhas oculares, não foram escritos na hora, são textos de décadas depois da morte de Jesus. E o mais importante, foram escritos depois da desastrosa guerra dos judeus contra Roma. A destruição do templo em 70 depois de Cristo foi um evento apocalíptico. Para os judeus, uma tragédia espiritual sem precedentes. E para os primeiros seguidores de Jesus, bom, qualquer ligação com aquele nacionalismo judaico que causou a guerra virou basicamente uma sentença de morte. E aqui está o pulo do gato. Para sobreviver e continuar espalhando a sua mensagem dentro do Império Romano, os primeiros cristãos precisaram reformular o seu líder. Tiveram que transformar Jesus, de um rebelde judeu que lutou contra Roma, em um salvador espiritual, pacifista, que os romanos pudessem aceitar. A política foi tirada da história para que a fé pudesse sobreviver. Certo. Agora vamos juntar as peças finais do quebra-cabeça. As evidências que temos revelam um retrato bem diferente de Jesus, o revolucionário, e resolvem o mistério que a gente colocou lá no início. O fato mais forte de todos é a própria forma como ele morreu.
Roma não perdia tempo crucificando ladrões comuns. A crucificação era um espetáculo público, uma punição reservada para inimigos do Estado, para quem cometia o crime de traição. E o fascinante está nos detalhes. Aquela placa na cabeça de Jesus, o títulos, não era piada, não era sarcasmo, era a acusação legal oficial, rei dos judeus, ou seja, alta traição. E os dois ladrões crucificados ao lado dele, a palavra grega original usada, lestai, era o termo que os romanos usavam para insurretos, rebeldes. Então, a imagem historicamente correta não é a de um cordeiro de Deus morrendo pelos pecados, mas sim a de 3 revolucionários judeus sendo executados em público pelo crime de rebelião contra o todo-poderoso Império Romano. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, e que é gigantesca. Se o Jesus da história foi um revolucionário cuja missão de estabelecer o reino de Deus na Terra fracassou de forma tão espetacular, como é que os seus seguidores conseguiram transformar essa derrota esmagadora em uma vitória que literalmente mudou o curso da história humana? Essa é a questão que redefine tudo.